Olá, muito boa tarde. A gente fala aqui do plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde daqui a pouquinho terá início mais uma sessão. Você que nos acompanha já sabe que as sessões aqui da Câmara de São José são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 5h30. Nas terças-feiras, como é o caso de hoje, são votados e apreciados documentos como requerimentos, indicações, moções e diversos. Ainda tem o tradicional pinga-fogo. Nas quintas, o trabalho é voltado para apreciação e votação de projetos de lei. Você acompanha tudo o que está acontecendo durante a sessão aqui pela TV Câmara e também pelo nosso site. Basta acessar câmarasjc.sp.gov.br. Nas redes sociais, no nosso Facebook e também no nosso YouTube, você também acompanha ao vivo tudo o que está acontecendo durante a sessão. E no nosso canal do Twitter, você confere informações em tempo real aqui sobre a sessão. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com mais informações sobre a sessão desta terça-feira. Convoco o vereador Marcão da Academia para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador José Dimas, vereador Zé Luiz, vereadora Flávia Carvalho, vereador Lino Bispo, vereador Marcão da Academia, vereador Wagner Balieiro, vereador Sérgio Camargo, vereador professor Calazans Camargo, vereador Roberto do Eleven, vereador Robertinho da Padaria, vereadora Dulce Rita e vereador Valdir Alvarenga. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 44ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informa a todos os presentes que, se não tem mais regimentais, a votação das proposituras será de forma simbólica. Suspendemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o líder José Dimas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público nos acompanha pelas redes sociais e também servidores desta casa. Senhor presidente, solicito que a votação seja em bloco e a inclusão das indicações 2613 a 2638, dos requerimentos 1075 a 1079 e das moções 54 e 55. E solicito destaque aos requerimentos 1062, 1068, 1076 e 1077, senhor presidente. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovada por unanimidade. Passaremos ao processo de votação das atas e das proposituras constantes do expediente. Em votação, as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 30 de junho de 2020, 42ª sessão ordinária, 2 de julho de 2020, 43ª sessão ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Quero informar aos senhores vereadores para retificar informação objeto de votação durante os trabalhos da última quinta-feira. Leio a seguinte errata. Informo que na 43ª sessão ordinária realizada no dia 2 de julho de 2020, durante o processo de votação da tramitação da emenda número 1, protocolada fora do prazo do projeto de lei 352/2018, constante do processo 9265 de 2018, que institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos, a virada animal a ser realizada no dia 4 de outubro, foi mencionada de maneira
errônea. O número do processo 9265 de 2018, portanto, para todos os fins, onde lê-se 9625-2018. Considere-se 9265-2018. Portanto, estamos aqui retificando. Em votação, os requerimentos que sofreram destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis aos documentos, permanecem em comissão. Os contrários que se manifestem. 4 votos favoráveis ao requerimento, senhor presidente. Com 4 votos favoráveis, estão rejeitados o documento. Em votação, os requerimentos, emoções constantes da pauta da sessão de hoje, 7 de julho de 2020, bem como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Passaremos então agora ao horário do Pinga Fogo. Primeiro vereador inscrito para falar no Pinga Fogo é o vereador Lino Bispo, com tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanham pelas redes sociais, quero aqui cumprimentar a comissão dos transportadores escolares que estão presentes na casa aqui hoje, também os transportadores que estiveram numa manifestação na prefeitura hoje, estão muitos deles lá fora, outros não puderam comparecer. Eu quero aqui cumprimentá-los na pessoa daqui dos representantes da comissão, todos os transportadores escolares da nossa cidade, que têm aí caminhado com muita dificuldade diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, dessa situação difícil para todo o povo brasileiro, e eles têm uma particularidade, não é? Eles só fazem isso, né? Eles não podem fazer outro tipo de transporte que não seja transportar as crianças que estão aí nas nossas escolas. E eles vêm realmente enfrentando uma grande dificuldade. Aqui nós temos duas situações. Nós temos aqueles transportadores que são contratados direto pela prefeitura, a qual nós, inclusive, aqui já votamos auxílio para eles, ou seja, votamos um adiantamento que a prefeitura pôde fazer para eles, de uma prestação de serviço antecipado. Eles também tiveram a oportunidade de fazer o transporte das cestas básicas que o governo do estado mandou para o nosso município. Então, uma cesta para cada família, né, que já acabou faz muito tempo. Não é verdade, vereador? E destacando que o governo do estado fez muito pouco até agora, quase que nada, diante da grandeza que é o estado de São Paulo. Inclusive, essa discussão dos transportadores escolares estão lá em São Paulo, na capital, clamando para o governador do estado fazer alguma coisa. Infelizmente, nós não vimos uma ação direta para enfrentar essa situação e trazer para esses profissionais um pouco mais de tranquilidade. E aqui na nossa cidade nós temos essas duas situações, como também tem em outras cidades, que é o transportador que não é contratado direto da prefeitura, ele tem um contrato com o pai das crianças. Esse pai que tem lá uma lojinha, esse pai que tem um comércio e que entrou em dificuldade também. E eles, a grande maioria deles, já não estão recebendo mais, já faz um tempo, esta mensalidade que todo mês ele teria para receber. E isso, com certeza, está causando um grande transtorno na vida desses pais de família. Pessoas que realmente dependem desse trabalho. Pessoas que estão ali, de repente, pagando a prestação da sua van. Pessoas que têm compromisso financeiro mês a mês e que agora estão nessa situação.
Só que eles estão amarrados porque eles não podem fazer outra coisa. Eles têm um alvará permitindo eles fazerem o transporte escolar. E eles não podem transportar qualquer outra situação, qualquer outro produto, eles não podem fazer. Nós tivemos em reuniões na prefeitura diversas vezes, não é? Os transportadores fizeram uma manifestação há um mês, cerca de um mês e pouco atrás, e hoje uniu as duas situações, que é o transporte diretamente da prefeitura, contratado na prefeitura, e os transportadores que têm os seus contratos particulares. E estão aqui hoje, com certeza, clamando a essa casa para que a gente possa escutá-los. A gente já tem ouvido esse clamor. Eu principalmente, já acompanhei muito essa questão com eles. Hoje eu não pude estar na prefeitura porque fui envolvido num acidente de veículo e, infelizmente, eu não pude estar. Mas reconheço que vocês têm, assim, plenas razões em estar pleiteando, não é? Vamos dizer assim, uma participação mais ativa, tá certo? Da prefeitura nessa situação que eles estão aí passando. Então, o que eu quero dizer para os senhores? Que esta casa, ela tem as limitações para legislar na questão da matéria financeira. Mas eu quero dizer aos senhores que nós estaremos, assim, muito pronto, muito aberto a realmente ouvir a comissão e fazer o máximo que nós pudermos. Eu tenho certeza que esta casa, ela está realmente sensibilizada com a situação que vocês vêm enfrentando. E nós temos também uma outra situação, que são os professores eventuais. Estive ontem numa reunião com uma comissão dos professores eventuais, está dentro do mesmo contexto. É os professores que não trabalham porque os alunos não podem ir, e os transportadores escolares que não vão trabalhar também porque os alunos não podem ir para a escola. Então estão todos assim envolvidos numa situação que realmente, pela a ordem da volta, serão os últimos. E aí, como é que a gente faz com essa situação? Aí nós temos lá o Banco do Povo, que é do governador do estado, que é regido pelo governador do estado, nem sequer abriu uma possibilidade desses profissionais buscar ali um alívio, um amparo, porque eles exigem demais. Eu acho que agora era a hora do governador falar: olha, estou emprestando esse dinheiro a longo prazo, com juros mais bem baixinho mesmo, para que vocês possam aí socorrer as suas necessidades, mas nem isso eles não podem. Então, imaginemos os senhores, o que vão fazer essas famílias? O que vão fazer esses transportadores? Como vão sustentar a sua casa? Então eu quero aqui dizer aos senhores que nós precisamos estar, de fato, discutindo essa questão com muita tranquilidade, com muita atenção, e não deixar passar essa situação de uma forma desapercebida. Nós precisamos, sim, de fato, estar atento a essa necessidade. Então eu quero dizer aos senhores que nós estamos aqui, tá certo? Como vereador nessa casa, voltado o olhar para essa necessidade que os senhores estão passando dificuldade em nosso município. Ontem foi assim, muito triste. Uma professora, ela cair em plantos numa reunião que tivemos, vereador José Luiz, dizendo: olha, senhor, eu não tenho alimento em casa. Você vê um professor ter essa fala e a professora caiu em lágrimas dizendo isso. É realmente muito triste. É um profissional que precisa ser valorizado. Nós sabemos que a educação, ela é realmente o motor de toda a transformação da sociedade, passa pela educação, e nós vemos um profissional da educação ter esse desabafo de dizer: está faltando alimento para os meus filhos em casa. Isso é lamentável. E aí ela estava então clamando para que a prefeitura pudesse fazer
mais um adiantamento, aquele adiantamento das suas horas que eles vão prestar lá na frente, que a prefeitura pudesse fazer agora esse adiantamento de junho, porque ela estava necessitada daquele valor para ir ao supermercado buscar alimento para a sua família. Então, quero dizer aos senhores que é muito triste uma situação dessa. O que as pessoas querem? Trabalhar. O trabalho dignifica, o trabalho ele traz o conforto que a família precisa para dar a subsistência aos seus. E realmente, essa situação que nós estamos vivendo, ela é uma situação que ela precisa ser olhada de uma maneira muito especial, no sentido da gente ver o que está acontecendo, onde estão realmente sendo transbordado toda essa situação que nós estamos passando. É dentro da casa das pessoas, é dentro das famílias da nossa cidade. Então, senhores vereadores, comissão aqui dos transportes escolares, comissão dos professores, quero dizer aos senhores que me sensibilizo sim, estou aqui pronto, aberto, para que a gente possa encontrar uma saída, que a gente possa então estar dando a vocês uma resposta positiva, no sentido de que vocês possam ter esta garantia de que não estão sozinhos, de que não estão assim, isolados, sem ser escutado. Quero dizer para vocês que vocês têm todo o direito de ser ouvido e que vocês possam realmente estar trazendo as suas necessidades e a gente possa, cada um de nós, fazer o melhor em benefício de todos. Meu muito obrigado, presidente. Quero só comunicar aos vereadores que hoje nós estamos recebendo aqui a comissão aqui do transporte escolar, né? E daí quem vier aqui para falar com os vereadores aqui, né? Então vai atender eles aqui na sala Betinho. Quem quiser poder conversar com o pessoal da comissão, então vai ser aqui na sala Betinho, né, o Dimas? É isso mesmo? Então poder chamar o pessoal da comissão. Assim, terminando, já chama o pessoal dos cabeleireiros também. Quem que é o próximo? Cadê? Quem que é? Próximo orador inscrito é o vereador professor Calazans Camargo. Tempo de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Vocês nos acompanham através da internet da TV Câmara. Eu gostaria aqui de já colocar um vídeo, nós vamos explicando aqui, de uma conquista bastante importante para a comunidade do Jardim Limoeiro. Jardim Limoeiro, que é um dos bairros mais antigos de São José dos Campos. Ele se desenvolveu no entorno da extinta estação ferroviária do Limoeiro, divisa entre São José dos Campos e Jacareí. Então vamos colocando o vídeo aí. Já temos aí. Estamos aqui. Esta quadra é uma quadra que foi coberta no Jardim Limoeiro. Nós recebemos esse pleito da comunidade local. Eles não tinham um espaço fechado para as suas atividades sociais, as suas atividades realizadas como festa junina, Dia das Crianças e outras atividades, e também escolinhas de esportes. E nós conseguimos, através de uma indicação à Prefeitura Municipal, conseguimos que esse pleito fosse acatado. Está entregue aí esta quadra à comunidade, tá? Com uma quadra bastante que está completamente repaginada, pintada, coberta, em condições de receber as atividades
esportivas e atividades sociais da comunidade. Eu gostaria também de estar colocando aqui um novo vídeo, vocês poderiam estar colocando, pessoal do audiovisual. Que de todos os hábitos que nós temos e que nós podemos ter de hábitos saudáveis, o item, o fator mais significativo, aquele que traz mais impacto. Queria pedir um minutinho, por favor. A saúde da população, segurar um sobre a saúde das áudio, pessoas. por favor. Esses vídeos eles vão estar entrando aqui na imagem que vai para a população, para a TV. Ele precisaria entrar o vídeo na TV. Tem condição de entrar esse vídeo? Oi? Mas esse vídeo da fala... Sobre a preservação e prevenção de doenças é a atividade física. Mais do que qualquer outra coisa, mais do que alimentação saudável, mais do que o hábito de não fumar, a atividade física é a que todas as pesquisas científicas mostram que tem o maior impacto sobre a saúde das pessoas. Então a atividade física, ela tem que ser analisada e tem que ser... Que de todos os hábitos que nós temos e que nós podemos ter de hábitos saudáveis, o item, o fator mais significativo, aquele que traz mais impacto sobre a saúde da população, sobre a saúde das pessoas, sobre a preservação e prevenção de doenças, é a atividade física. Mais do que qualquer outra coisa, mais do que alimentação saudável, mais do que o hábito de não fumar, a atividade física é a que todas as pesquisas científicas mostram que tem o maior impacto sobre a saúde das pessoas. Então a atividade física, ela tem que ser analisada e tem que ser interpretada não como uma situação de lazer. A atividade física é uma situação que impacta na saúde das pessoas. Então esses eram os aspectos que eu queria reforçar, governador. Então isso é uma fala muito importante. São as autoridades governamentais e de saúde reconhecendo a atividade física e colocando a atividade física na sua devida posição, não é? Nós tivemos também, a partir do advento da pandemia, um reconhecimento de um pleito antigo da categoria dos profissionais de educação física, que era o reconhecimento do profissional de educação física como profissional da saúde também. É uma pena que tivemos que esperar uma situação dessa, de calamidade pública, para que ocorresse esse reconhecimento, mas antes tarde que nunca. E é um passo bastante importante para a categoria
dos profissionais de educação física. Vocês viram aqui a fala em que atividade física, isso aqui já é do coordenador do Estado de São Paulo, em que atividade física não é simplesmente lazer, está intimamente ligada com a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Então isso é bastante importante nesse momento que nós estamos de pandemia. Obviamente que temos que ter todos os cuidados, não é? Mas as atividades físicas em casa, as atividades físicas em áreas abertas e espaços livres, com todos os cuidados, já estão sendo desenvolvidas nesse período de pandemia. Em breve, se nós continuarmos no passo a passo da flexibilização parcial, de acordo com que o nosso Estado vá avançando, nós também teremos a volta do funcionamento das academias, dos estúdios, das escolas de esportes. Mas nós temos que lembrar que é muito importante não pularmos etapas, irmos trabalhando progressivamente, com bastante responsabilidade e bastante segurança. Não é isso? Mas em breve temos certeza que as atividades físicas poderão voltar a ser realizadas nos estabelecimentos onde elas são desenvolvidas da sua forma coordenada, com acompanhamento profissional. Muito obrigado pela oportunidade. Próximo orador inscrito para falar, num tempo de 10 minutos, o vereador José Luiz. Obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos aqui aos demais vereadores e a todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Senhor presidente, nós temos aqui na Câmara hoje a visita de diversos grupos, né? Recebi aqui vários documentos, sejam eles dos transportadores escolares do município, tem uma carta aberta também da cultura, me parece que o pessoal também de cabeleireiros estão aqui, enfim, tem muita gente batendo as portas do Legislativo pedindo socorro. Socorro por muitas vezes se deparar com governos intransigentes, antidemocráticos e que não se coloca no lugar do outro. Além desses grupos, nós ainda temos os professores eventuais, que estão aí sem uma solução, e essa semana nós ficamos sabendo também, pelos próprios professores, a rescisão, o encerramento de contrato de vários professores da Fundas. Aí os especialistas vão dizer, está tudo certo, está dentro da lei. Ninguém está discutindo isso. Nós estamos discutindo lealdade. Nós estamos discutindo um governo que precisa ter liderança, de olhar para as pessoas. Porque quando é para se mexer com concreto nessa cidade, se vai até na lua, se dá jeito para tudo. Arruma parecer, briga com o juiz, briga com o Ministério Público, vai para São Paulo, faz videoconferência e se arruma soluções. Agora, quando se está falando de pessoas, principalmente pessoas da área da educação, querem fazer o rigor da lei, e nada mais. Será que nós estamos diante de um governo sem coração, que não olha para as pessoas?
que simplesmente vira as costas para aqueles que já ajudaram muito essa cidade. E olha, quando você vai ver a lista dos professores, não estamos falando de 500, 800, 1000. No caso da Fundar, senhor presidente, meu conhecimento, me parece que são 25 professores, mães e pais de famílias que servem com lealdade esse município e no primeiro momento que precisa de uma força liderança, de um prefeito líder, o que eles recebem? Uma apunhalada pelas costas. Foi isso que eles receberam. E eles estão reclamando, com razão. Eu queria deixar aqui minha solidariedade a esses professores, dizer que discordo frontalmente a esse tipo de atitude com os educadores, porque saber que esse governo não gosta de servidor público, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Este governo não gosta de servidor público. Agora, você apunhalar alguns segmentos pelas costas, isso tem outro nome. Isso é deslealdade. Então, fica aqui, gostaria de me colocar à disposição. A gente tenta fazer alguns contatos, tenta passar algumas ideias, mas é um governo coração de pedra, um governo que focou no concreto. Tanto é que o chamado Arco do Triunfo, ou a Taj Mahal joseense, se fez tudo. Inclusive decks, iluminação cênica e tudo mais, por 68 milhões. E agora não quer gastar míseros reais para manter pais de família pagando as contas em casa. Não dá para entender isso. É um governo que fez a opção pelo concreto e deixou as pessoas de lado. Está aí os grupos reclamando, tá os transportadores escolares que vêm fazendo alentos, chamando a atenção do poder público faz dias, mas o governo sabe tudo, o governo do jeito certo vai tocando dessa maneira, esquecendo das pessoas. E venham me desmentir aqui então. A milícia digital também tem. Uma hora eu vou falar sobre isso. Sobre a milícia digital também, vou falar sobre isso uma hora. Que não olha para as pessoas. Um governo associado ao governo estadual que em 100 dias deu ao pobre uma cesta básica. Uma cesta básica em 100 dias. E ainda bate no peito. Faz live. Manda resposta mal educada para quem cobra nas redes sociais. E ainda se acha, né? Um governo que até agora não se manifestou em nada em relação aos trabalhadores da cultura, que dia após dia vão aí empurrando com a barriga. Vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma conferência, e de concreto, nada. Por quê? Esse governo só quer o quê? Só concreto, gente. Só quer trabalho ali com o arco do triunfo. Para quem gosta de estudar, vai dar uma olhadinha sobre a construção do Arco do Triunfo na França. É a mesma coisa, igualzinho. Focado em concreto. Coisa vistosa. Para quê? Para fazer os chamados marcos, né? Marco da minha gestão. E o pobre com 100 dias com uma cesta básica. É necessário, sim, ainda dá tempo de rever algumas coisas. Eu já alertei várias vezes aqui na Câmara Municipal sobre a situação dos moradores de rua. Inclusive, conversei com alguns vereadores sensíveis a essa questão, porque o governo vira as costas. O governo só quer conversar de ônibus elétrico, de arco do triunfo, de pintura em guia, de asfalto, mas de gente não quer conversar. Eu alertei, está crescendo.
Estão aí os grupos batendo as portas, pedindo socorro. Existe maneiras de se fazer alguma coisa? Existe sim, e o legislativo está à disposição. Se colocou sempre à disposição. Agora, eu não entendo, né, para onde está indo todos os recursos aí que são para se usar no combate à pandemia, e dizer que quando se fala em combate à pandemia, não é só a doença, é para ajudar as pessoas também. É para ajudar essas pessoas que no passado ajudaram a cidade de São José dos Campos. Repito, olha o caso dos professores da Fundas, por e-mail, coisa feia. Pessoas que servem, cuidam de crianças, pessoas altamente capacitadas, recebem lá um frio e escandaloso e-mail dizendo, olha, acabou. Baseado no artigo X, Y, você está na rua. E de forma fria. Porque, volto a frisar, é um governo sem coração. É um governo que só olha para o concreto, que só olha para a rodovia, que só olha para automóvel, mas não olha para as pessoas. Então eu deixo aqui o meu protesto, a minha solidariedade para todas essas categorias que estão passando essa necessidade nesse momento, que vem a essa casa, que é uma casa democrática, que recebe todo mundo, que os vereadores respeitam as pessoas e que a gente consiga encontrar caminhos. Agora, se depender deste governo, é muito difícil. Porque este governo, repito aqui, junto com o governador Dória, o governador do Serra, entregaram uma cesta básica em 100 dias para o joseense. Se não é as instituições, se não é o povo de São José dos Campos, a situação estava pior. Graças a Deus, nós temos um povo solidário. Muito obrigado, senhor presidente. Próxima vereadora inscrita para falar. Próximo orador inscrito para falar no tempo de 5 minutos, o vereador Sérgio Camargo. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente, funcionários dessa casa e munícipes que nos acompanham através das redes sociais e da TV Câmara. Eu só gostaria de trazer nesta noite um pouquinho mais dos acontecidos da semana passada, no momento que nós participamos de uma manifestação a convite de uma categoria aqui de São José dos Campos, que são os motoristas de aplicativo. Duas plataformas oficiais em São José, cadastradas na prefeitura, o Uber
e a 99. Né? Então, os prestadores de serviço desta plataforma, da Uber e da 99, me convidaram para que na quinta-feira passada participasse com eles de uma manifestação. E o que eles pedem nesta manifestação é uma coisa muito pertinente do que tem acontecido na nossa cidade. Eles pedem segurança. E não só em São José dos Campos, mas na capital e em outras cidades, nós temos visto os motoristas de aplicativo virarem refém dentro dos próprios carros. Eu queria trazer uma matéria jornalística aqui para ilustrar um pouquinho da nossa fala. Por favor, poderia colocar o vídeo que está aí? Fizeram matérias de jornal da capital de assaltos de motoristas de aplicativo praticado pelos próprios passageiros. E a pergunta, até quando? Isso aí são imagens da manifestação, reivindicando segurança na nossa cidade, mais particularmente das plataformas. Na quinta-feira, na noite de quinta-feira e na tarde de quinta-feira, nós tivemos um assalto. Ele foi assaltado, de uma liderança. Foi jogado no mato exatamente onde estava previsto a mobilização nossa no CEF. O meu sustento hoje, né, é as plataformas. Hoje eu pago meu aluguel, eu pago meu carro referente às plataformas. Eu estou aqui dando entrevista, mas sabendo que a gente está procurando melhor para os motoristas, não prejudicar as plataformas. Para eles linkar uma situação de segurança na plataforma, para eles são fácil, né? Tá o problema. Se eu preciso ter um RG, um CPF, um endereço, o que está acontecendo? Sinceramente, eu não compreendo. Eu não sou tão bom em tecnologia, mas eu queria saber qual é a dificuldade. Tem tecnologia para eles poderem fazer um reconhecimento facial. Vai ver comigo imagens exclusivas de um assalto na Zona Norte. Pode soltar a imagem, Juninho? O motorista de aplicativo, ele desconfiou quando ele foi chamado para realizar uma corrida. E aí ele ativou a câmera do celular. Caramba, mano. E olha o que ele registrou. Escuta aí comigo, ó. Truta. Mano, eu tenho família aqui, você vai me roubar aqui, mano. Abaixa a cara, desliga Irmão, o farol do carro, desliga o farol do carro. Tá desligado. Você tem Tá desligado, tá suave, tá desligado. E o próprio motorista do aplicativo com seu celular conseguiu gravar o assaltante aí. E depois ele foi preso. O dinheiro que eu fiz aqui. Não demora muito não. Ô, leva só meu dinheiro, deixa meu telefone, por favor. Ali ele entrega o dinheiro, ele entrega o suor do trabalho dele durante todo o dia, né? Isso aí era de madrugada. E também o carro. Perdeu ali todo o trabalho do dia e também a ferramenta de trabalho que é o carro. A partir do vídeo, outras vítimas apareceram. De eu ter visto que outras pessoas, né, que falaram que reconheceram ele pelo vídeo, que também foi vítima dele, porque do mesmo jeito que ele fez comigo, ele pode vir a fazer com outras pessoas, né? Isso não é justo, meu. Então tá aí, é um pouquinho do vídeo, né? Da manifestação e daquilo que eles buscam na nossa cidade. São trabalhadores da nossa cidade, são famílias, pais de famílias que vivem hoje, neste momento tão difícil para tanta gente, né? A queda dos passageiros, já tiveram uma perda aí nos seus rendimentos e ainda, no final do dia, são assaltados pelos próprios passageiros. O que eles reivindicam, na verdade, é mais segurança pelo próprio aplicativo. Porque eles dizem o seguinte: nós, quando vamos fazer a nossa inscrição para trabalhar pelo aplicativo, a gente tem que fornecer o CPF, o RG, a nossa foto, o atestado de antecedentes criminais, a placa do carro. Tudo isso é avaliado antes que a plataforma aceite o motorista para trabalhar na Uber. Só que o passageiro, ele pega um celular, baixa o aplicativo da Uber ou da 99 e faz o chamado daquela operadora para um carro e depois que ele está dentro do carro, ele anuncia o assalto. Então, na verdade, eles estão pedindo mais segurança por parte dos
aplicativos, das operadoras de aplicativo que trabalham na nossa cidade. Nós estamos apoiando esta causa. Hoje, poderia colocar uma foto aí, nós estivemos no batalhão da Polícia Militar aqui em São José dos Campos, conversando com o Coronel Martins, para que a gente possa juntos encontrar soluções para trazer mais seguranças para os trabalhadores da nossa cidade, né? Muitas ideias já surgiram ali, lá está o Cláudio, o Richard, né, e o comandante Martins. Algumas ideias já surgiram, novas reuniões já foram agendadas para que a gente possa construir um plano de segurança para os motoristas de aplicativo da nossa cidade. Então fica aqui o nosso agradecimento ao Coronel Martins, que nos atendeu, e fica aí a esperança de dias melhores para os motoristas de aplicativo da nossa cidade. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores. Próximo vereador inscrito, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, público que nos assiste pela TV Câmara, pelas mídias sociais, eu quero começar a fala hoje, presidente, falando aqui de uma obra extremamente importante, extremamente valiosa para o nosso município. Estou falando do Hospital de Retaguarda, que há 35 dias atrás, o prefeito Felício Ramute anunciou a construção desse hospital no nosso município. Hospital esse, que vale ressaltar, diferentemente de tendas montadas Brasil afora, esse hospital, logo após, e espero que seja breve, logo após o final da pandemia, o hospital ficará no município, dando suporte, dando apoio, dando aí então mais atendimento à saúde à nossa população aqui de São José dos Campos. Isso demonstra a capacidade de gestão do prefeito Felício Ramute, uma pessoa que tem no seu corpo de profissionais, secretários, diretores, todos aqueles que o assessoram na prefeitura, profissionais extremamente engajados, extremamente comprometidos com as causas da cidade de São José dos Campos. Vale ressaltar não só essa questão do Hospital de Retaguarda, vereador Carlos Camargo, mas muitas outras ações por conta da pandemia que infelizmente estamos vivendo no Brasil, e São José não é uma ilha, também está sofrendo com isso, mas a ação forte do prefeito Felício Ramute, combinado aí com os secretários que o assessoram, traz São José dos Campos numa posição, de uma certa forma, Verdier. Obviamente que não devemos comemorar isso, porque toda vida perdida é sempre uma vida que a gente precisa respeitar, é claro. Mas nos coloca numa posição diferenciada em relação a outros governos. E tudo aquilo que foi possível, tudo aquilo que está sendo possível fazer e que depende ainda de situações jurídicas, o prefeito Felício está fazendo. Está buscando apoiar diversas categorias, entidades, extremamente tudo aquilo que é possível fazer do ponto de vista jurídico. O prefeito Felício está sendo bastante forte em construir em nossa cidade o apoio necessário por conta da pandemia.
E vale ainda ressaltar, recentemente, Verodier, nós tivemos ações na Justiça para que fossem distribuídas cestas básicas. E vale, quero lembrar aqui, a Justiça determinou que não se fizesse isso. Então, repito, tudo aquilo que é possível se fazer, todos os caminhos para apoiar o nosso cidadão aqui em São José dos Campos está sendo feito. E tudo aquilo que o prefeito Felício busca fazer por São José, infelizmente, hora ou outra, uma ação na Justiça prejudicando os nossos munícipes. Mas eu queria parabenizar. Amanhã é o grande dia. Amanhã o prefeito Felício vai inaugurar em São José dos Campos o chamado Hospital de Retaguarda. Uma obra, sem dúvida nenhuma, maravilhosa, não só para São José dos Campos, mas que é exemplo para outras cidades, outros estados do nosso Brasil. Uma obra que vai ficar no município de São José dos Campos e vai atender muito bem as nossas comunidades. Então, parabéns aí ao prefeito Felício Ramute, parabéns aos seus secretários. Queria aqui, de forma especial, parabenizar a doutora Melissa, que todas as vezes que há uma demanda, todas as vezes que há alguma situação em que o corpo jurídico da prefeitura é acionado, lá vai a doutora Melissa, com bastante conhecimento jurídico, poder apoiar, então, as ações do prefeito Felício Ramute. Parabéns, prefeito. Essa forma de gestão, esse jeito de falar com a população, prestando contas sempre, indo todos os dias para as ruas, conversando com a população, explicando para ela as dificuldades que tem um gestor público e mostrando para ela que tudo, extremamente tudo que é possível ser feito, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista jurídico, o prefeito Felício tem feito. Parabéns, prefeito. Parabéns ao seu corpo de secretariado e assessores que te dão guarida no trabalho do dia a dia na prefeitura. E nós sabemos que não é fácil. O vereador Dier já passou pela prefeitura, já teve essa oportunidade. Não é fácil. Não é fácil. Mas o prefeito Felício, com gestão competente, com transparência nas ações, vem conduzindo essa questão com muito brilhantismo. Parabéns, prefeito, parabéns a toda a sua equipe. Um abraço a todos, fique com Deus. Vereador Juvenil, gostaria de parabenizá-lo pela sua explanação. E que nós estamos vendo hoje, né, é lógico, é uma situação de dificuldade para todos, né, para todos aqui no Brasil e no mundo. Infelizmente, é um vírus que se espalhou de forma grandiosa, é uma maldição mesmo para o ser humano, né? Lamentavelmente. Então, o que nós temos que fazer é nos precavermos e a autoridade, seja lá prefeito, governador, presidente, né, tem que fazer o uso, muitas vezes, de atitudes antipáticas, politicamente falando, né? Mas tem que tomar a sua decisão sob pena de ser responsabilizado pelo ato mal feito, né? Ou por uma omissão. Contudo, neste momento, nós vemos que aqueles do quanto pior, melhor, e esta é a situação onde os abutres da política passam a usar as pessoas. É uma pena, né, que eles fazem uso da necessidade das pessoas, da carência das pessoas, né? É lamentável isso, vereador Juvenil, né? Então, um apelo que nós temos que fazer, né, é que eles se conscientizem de que a eleição está aí, mas façam da maneira honesta, porque da maneira desonesta eles já fizeram ontem, no mandato passado. Está me entendendo? E o que aconteceu? O prefeito Felício ganhou o primeiro turno, né?
dada a incompetência, a incapacidade e a maldade com que eles fizeram a campanha e trabalharam contra o povo. Caso contrário, teriam sido reeleitos. E agora, repito, bancam os abutres da necessidade, da carência, do sofrimento da população. Mas esse governo, o governo Felício, o governo do PSDB, com certeza reagirá a todas essas questões que eles tentam negativar. Tanto é que a justiça, né? A justiça tem mostrado que o governo corre em raia certa, não é? Caso contrário, a justiça não daria os deferimentos, né, em favor do governo, da administração. Não é em favor do cidadão Felício, é de um governo, né? Não se governa uma cidade sozinho, né? Nem no executivo e em relação aos seus funcionários, secretários, até porque tem aqui a Câmara, tem o Judiciário, enfim. Mas o que eu chamo a atenção é que nestes últimos 2, 3 meses, né, eles se arvoram da necessidade de se negativar as coisas, quando nós devemos buscar positivar, buscar caminhos e saídas, antídotos para essa doença principalmente, né? Então, parabéns a Vossa Excelência pelo vosso pronunciamento, né? E dizer que erros nós temos sim, mas se nós erramos, nós vamos corrigir, né? Agora, ruim é aquele que continua errando a vida inteira, lamentável. Senhor presidente, só para concluir então, muito obrigado a Vossa Excelência, vereador Gié, pela colaboração. O que eles esquecem é que a população de São José dos Campos é extremamente versada nas questões da economia, da política, do bem-estar da cidade, ou seja, eles sabem diferenciar o joio do trigo. E o prefeito Felício Ramute, com aponta dados do TSE, Tribunal de Contas do Estado, diz que, atestado, diz que todas as ações relativas à pandemia do Covid-19 em São José dos Campos está muito bem apresentada de forma transparente. Então não adianta querer enganar o cidadão de São José dos Campos, que é extremamente politizado e vai, mais uma vez, considerar a melhor proposta e o melhor trabalho desenvolvido por São José dos Campos nesses últimos tempos. Um abraço a todos. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão, gostaria de convocar o vereador José Dimas para que sumisse os trabalhos da mesa diretora. É você. Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero pedir na sessão de hoje 1 minuto de silêncio ao senhor Luiz Donizete Silva, morador antigo do Jardim Morumbi, que faleceu no dia de hoje. Também, senhor presidente, noticiar que nós tivemos recebendo a comissão dos transportadores escolares da nossa cidade, agora há pouco, conversando com eles, ouvindo, né, toda a preocupação deles com a situação que eles vêm enfrentando. Foi muito boa a reunião, né, os vereadores, inclusive Vossa Excelência participando, vários vereadores, e nós vamos dar uma devolutiva para eles o quanto antes a respeito do que reivindicaram. E também dizer que nós estamos recebendo agora a comissão de cabeleireiros, né, da nossa cidade, Salão de Beleza, que também traz a essa casa reivindicações e preocupação com aquilo que eles vão enfrentando com o fechamento dos salões hoje por determinação do Estado. Obrigado, vereador Lino Bispo.
Agora, inscrito para falar, no horário regimental de 10 minutos, o vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes sociais, gostaria aqui de dizer sobre alguns assuntos, mas antes vou colocar uma apresentação rápida, perguntando aqui novamente, como fiz em outras sessões. Cadê os testes de Covid, prefeito? Cadê os testes? Por favor, pode passar. Nós estamos vendo aqui, aí está o gráfico mostrando a situação do mês de junho. Nós tivemos aumentos que triplicaram, quadruplicaram o número de casos, o número de óbitos. Esses números já estão desatualizados porque são números de junho. Quando terminou junho, dia 30 de junho, 93 óbitos, hoje nós estamos em 113. E os 3.073 casos já estão em mais de 3.500. Então está aumentando muito. Então é necessário mais testagem como uma política de prevenção, de localizar onde está o problema e trabalhar algo para resolver essa situação. Por favor. Ali está colocando, né, o atual número de 113 mortes. Ontem foi o dia com o maior número, 8 óbitos em função do coronavírus. Né, e casos suspeitos, somando todos, mais de 6 mil. Pode passar, por favor. Aí veio uma matéria, eu gostaria de colocar um pequeno trecho dela para vocês acompanharem. Continua aumentando em São José dos Campos, a gente acabou de ver, né? São mais de 3.500 casos positivos de coronavírus. E o repórter André Luiz Rosa está com o secretário de São José dos Campos para a gente repercutir esses dados agora, né, André? Muito boa tarde. Oi, Águida, boa tarde para você. 105 óbitos, conforme vocês comentaram agora. E as regiões de São José dos Campos que mais têm casos de Covid-19 são os bairros da região sul daqui da cidade. Eu estou aqui com o secretário de Saúde. Secretário, como é que vocês estão trabalhando para tentar barrar esse avanço nesse momento onde existe o ápice da pandemia do coronavírus? Bom, a gente vem acompanhando diariamente esses dados, né? E a gente já percebia, a princípio era na região oeste de São José, e que esses números de casos positivos migraram realmente para a região sul. É importante frisar que o número absoluto não reflete muito a realidade, porque também a região sul é a mais populosa de São José. Então o ideal é a gente utilizar a taxa de infecção da população. Por isso a gente divide o número de casos pelo número de habitantes e a gente tem um valor que aí é mais relativo e a gente consegue dizer realmente para onde está indo. Mas a região sul é a região que mais cresce em número de casos. Lembrando que o número de casos ele é diretamente relacionado à capacidade de testagem do município. E como a gente está com uma capacidade muito grande de testagem, a gente consegue fazer o diagnóstico do caso positivo mais facilmente do que outros municípios conseguem fazer. É sobre essa fala que eu quero falar aqui. Está na hora de parar de mentir na televisão. Não é feio mentir? É feio. São José não faz teste. São José é uma vergonha em número de testes. E isso dá para ser visto, inclusive, no próximo slide, nos próximos slides, onde a gente vai mostrar, inclusive, comparativos com outras cidades, quando for colocado aqui na tela, onde São José não faz muitos testes, demora para fazer os testes, teve que ter muita cobrança. Aí a gente tem o exemplo de Santos, São Bernardo, Santo André, São Sebastião. Todas essas cidades fizeram muito mais testes que São José. Muito mais. E cada vez mais fica claro que a prefeitura faz pouco teste porque ela esconde o número. Só aparece o número quando a gente começa a pressionar aqui. Muitas dessas cidades que estão aí nesse slide, por exemplo, colocam a testagem no portal da transparência. São José não coloca no portal da transparência. E aquele númerozinho de São José de 8 mil testes, pouco mais de 1% da população, é somando rede privada. Somando rede privada. Não tem nenhum número da rede pública. Olha a diferença para Santos e para outras cidades. São José é a menor. E poderia ser muito mais. Estou falando dessa questão de testagem, presidente, porque com a testagem nós podemos identificar onde está o problema, isolar o problema e diminuir a propagação desse vírus.
Isso São José não está fazendo e está ampliando o problema. Então é urgente ter mais testagens em nosso município. Por favor, pode colocar se tiver mais alguns slides. Está colocando até o exemplo de São Bernardo do Campo, onde 10 mil testes foram feitos só com os servidores da saúde para trabalhar e ficar na linha de frente dentro desse debate da testagem. Eu não sei se tem mais algum slide ali. Obrigado pela apresentação desses slides, mas para dizer a importância de termos testagem. Outro item que me traz aqui são sobre as categorias que estão sofrendo muito com essa pandemia. Foi pedido para mim falar aqui, inclusive, sobre a situação dos professores de prazo determinado da Fundas, que tem um contrato até o dia 20 de julho. Esse contrato está sendo terminado no dia 20 de julho e a prefeitura optou, a direção da Fundas optou em não renovar esse contrato. E esses cerca de 30 professores estarão ficando sem a possibilidade de ter o contrato com a prefeitura ou de ter o contrato com a Fundas em função dessa situação toda. Então, professor da Fundas, prazo determinado. Transporte escolar, que teve manifestação, que teve participação aqui hoje na Câmara Municipal. Professor eventual. São categorias que, nesse momento, precisam ter o apoio do poder público, juntamente com outras categorias que estão tendo uma situação de dificuldade nessa pandemia. E eu sempre venho a essa tribuna para dizer que, nesse momento, precisa-se mudar o foco. Você tem o recurso da cidade, e aqui, só para pegar os dados do portal da transparência, somando receitas correntes, incluindo aí os impostos, transferência corrente, as transferências da União, descontando só a questão de operação de crédito, a prefeitura arrecadou mais esse ano até o mês de junho do que o que arrecadou o ano passado até junho de 2019. Arrecadou mais 68 milhões de reais até junho desse ano comparado com o ano passado. De onde são esses dados? São dados da prefeitura. Está no portal, está aqui. Está com o logomarca aqui da prefeitura, está na internet. Então você tem, até o presente momento, nós sabemos que tem uma necessidade de atuação em relação a essa situação de crise por parte do poder público, mas você precisa migrar o orçamento para começar a direcionar e atender a população que mais precisa, as categorias que estão mais sofrendo. E nesse momento, até junho, nós tivemos 68 milhões de reais a mais de arrecadação no município de São José dos Campos, no ano de 2020, comparado com 2019. Da mesma maneira que nós temos um projeto em discussão nesta casa, projeto de lei complementar 15, que trata de uma proposta que eu já tinha falado aqui há uns 2 meses atrás, que é exemplo, inclusive, do que foi feito na cidade de São Paulo e em outros municípios, que é desvincular os recursos de fundos especiais, que estão parados esses fundos especiais, aqueles que têm saldo, para utilizar no combate ao coronavírus e auxiliar as pessoas da cidade. Nós estamos com um projeto aqui na Câmara discutindo o fundo de iluminação, que tem um saldo de 7 milhões de reais. E a proposta do prefeito é tirar esses 7 milhões de reais do fundo de iluminação e colocar para o Caixa do Tesouro. 7 milhões. Mas nós precisamos fazer com que esses 7 milhões sejam utilizados para as categorias que estão mais sofrendo com essa crise. Seja o comércio, o microempresário, o microempreendedor individual, seja o professor eventual, o PD da Fundas, os oficineiros da Secretaria de Apoio ao Cidadão, as categorias que estão mais sofrendo com essa situação. É hora de utilizar o recurso para ajudar a população, a exemplo do que é feito na maioria dos municípios. São José não pode virar uma ilha e não querer fazer as coisas para ajudar a população nesse momento. Você tem cesta básica, testagem, auxílios, exemplos aos montes sendo realizados em outros municípios, exemplos que utilizaram inclusive dessa lei, da possibilidade da desvinculação dos fundos, que está aqui na Câmara um projeto para desvincular 7 milhões de reais, mas esses 7 milhões têm que ir para apoiar a população que mais precisa nesse momento. Pra você ter uma ideia, 2 milhões ou 3 milhões desses 7 milhões, a gente compra mais cesta do que o Estado forneceu aqui. 2, 3 milhões de reais desses 7, daria para comprar 40 mil cesta básica. E ajudar muita gente que
que está precisando. Daria para fazer um auxílio emergencial por prazo determinado em algumas categorias, daria para fazer algum trabalho para direcionar recursos para onde mais precisa. A cidade está recebendo recursos, alguns direcionados à saúde, alguns direcionados à questão social, inclusive, mas a gente não está vendo nada de social sendo feito ainda, e está recebendo muito recurso de uso livre. Mas esse uso livre precisa ser direcionado para atender a população que mais está sofrendo nesse momento, inclusive com esses valores que a gente já disse aqui. Obrigado, senhor presidente. Eram essas as minhas considerações no dia de hoje. Obrigado, vereador Wagner Baleiro. Continuando, então, esse horário de pinga-fogo, que está inscrito para falar também num prazo regimental de 10 minutos. Agora, o vereador Rogério Ciborgue. Sim. Se não tiver, eu vou encerrar. Pode encerrar? Pode encerrar? Em acordo com os vereadores, retificando então a sequência aqui, escrito para falar, num tempo de 5 minutos, a vereadora Juliana Fraga. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Na verdade, eu tenho vários assuntos para falar, são muitos trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade que entram em contato conosco, falando das suas lutas, dos seus problemas, da sua situação, diante desse momento atípico que nós estamos vivendo, que é a pandemia. E aí, não tem como a gente silenciar. Então, eu vou tentar falar um pouco de cada, porque, de fato, o governo, a prefeitura, o prefeito Felício Ramute, do PSDB, tem que olhar para as pessoas, mais do que para a ponte, mais que para o arco da inovação. Ele tem que olhar para as pessoas. Um olhar sensível e humanizado que ainda não vi desse prefeito. Hoje eu apresentei o requerimento que foi rejeitado, que requer à prefeitura providências legais para garantir a renovação dos contratos por tempo determinado dos professores PDs da Fundas durante o segundo semestre do ano de 2020, como forma de garantia de renda a esses profissionais em função da pandemia do coronavírus. Ou seja, se tivesse em tempos normais, iria ser renovado o contrato desses trabalhadores. Só que, mesmo estando em tempo anormal, em tempos anormais, é inaceitável o prefeito olhar mais uma vez para os professores, para os trabalhadores, para a categoria da educação, dos funcionários, trabalhadores da educação, olhar dessa maneira, simplesmente mandando um e-mail falando que o contrato está encerrado. É inaceitável. Inaceitável a atitude do prefeito da nossa cidade diante desse momento. Então, eu fiz esse requerimento, que foi rejeitado pela maioria dos vereadores, exatamente pedindo providências legais que é possível ser feita. Nada coisa do outro mundo. É possível ser feito, sim, fazer um novo contrato, estender o contrato. Se quiser, pode ser feito. Depende do olhar do gestor da nossa cidade. E isso não só para os professores da Fundas, mas para todas as categorias que vêm aqui atrás de nós falando da sua situação. Como os professores eventuais que ontem foram recebidos na prefeitura, não pelo prefeito, foi recebido por um assessor, e que nada foi resolvido. Simplesmente mais desculpas
justificativas injustificáveis, né, para falar que não, nós não queremos fazer isso. Então a gente dá a justificativa, a gente vai dando desculpa. E foi o que aconteceu ontem com os colegas professores eventuais. E agora eu recebi vários e-mails, várias mensagens dos professores da Fundas, que de maneira assim, foram em torno de 20 professores, foram desligados. Enquanto cidades estão tendo auxílios emergenciais da própria cidade, sem esperar do governo federal, sem esperar do governo estadual, estão fazendo auxílios da própria cidade, aqui em São José dos Campos, nada está sendo feito nesse sentido. Nada está sendo feito para as pessoas, nesse sentido de auxílio, de ajuda. Acabamos de ter uma reunião, hoje inclusive teve uma manifestação dos transportadores escolares, acabamos de ter uma reunião, onde também eles têm várias solicitações que o prefeito pode fazer, pode resolver, e queremos resposta, e não temos resposta. E para finalizar, eu quero aqui colocar, que eu acho que já está bem encaminhado, que é a questão da cultura. Porque da cultura tem um orçamento próprio. Foi aprovada a Lei Aldir Blanc, que é uma lei específica para os trabalhadores da cultura, de arte e cultura da nossa cidade. E essa lei garante um orçamento específico para esses trabalhadores. E aí a nossa preocupação só falta o município de São José dos Campos, tendo um orçamento específico para a cultura, perder esse orçamento, perder esse dinheiro. Porque se não for feito com agilidade, tem 60 dias para ser feito. Se não for ágil, se não fizerem reuniões, comitês que organize e resolva como vai ser feito, e um dos pedidos do pessoal da cultura é exatamente montar uma comissão que juntos resolvam essa situação, como que vai ser o encaminhamento desse dinheiro, não vai sair do papel. E o que é pior, pode acabar esse dinheiro voltando e a cidade não utilizar esse dinheiro para pagar os trabalhadores da cultura. Ou seja, no final das contas, depende muito do gestor da cidade, depende muito da boa vontade política para que algo seja feito, tanto para os professores da Fundas, para os professores eventuais, para os transportadores públicos, transportadores de van escolar e para os trabalhadores da cultura da nossa cidade. Depende muito da vontade política e de um olhar humano, humanizado para as pessoas, ao invés de apenas olhar para construções e não dar atenção devida nesse momento atípico para as pessoas. Então, esse meu recado, é um tempo... tenho 5 minutos para falar de vários assuntos, mas eu não poderia deixar de falar um pouquinho de cada, porque de fato são pessoas, trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade, que pedem o nosso auxílio, que pedem que pelo menos a gente fale aqui, para que os vereadores escutem, para que o prefeito escute e para que pelo menos deem atenção aos seus pleitos. Obrigada e boa noite, senhor presidente. Obrigado, vereadora Juliana Fraga. Agora, seguindo aqui a sequência de inscritos para falar no horário do Pinga Fogo, nós temos, pelo tempo regimental, 5 minutos, a vereadora Amélia Naomi. Avenida, né? Tá certo. Não, é avenida. Boa noite a todos e a todas. Quero aqui, dando continuidade à fala da vereadora Juliana e do vereador líder do meu partido, Wagner Balieiro, quero aqui registrar os requerimentos rejeitados da nossa bancada. Requer que seja oficializado ao Poder Executivo Municipal de São José dos Campos para firmar convênio com os policiais militares nos termos previstos pela Lei Municipal 8940, de 16 de maio de 2013. Requerimento da vereadora Juliana Fraga foi rejeitado. Requerimento 107720 requer da Prefeitura Municipal providências legais para garantir a renovação dos contratos por tempo determinado dos professores PDs
da Fundais durante o segundo semestre do ano de 2020, como uma forma de garantia de renda a esses profissionais em função da pandemia de coronavírus Covid-19. Vereador Wagner Balieiro, 7 de julho, rejeitado, apresentado e rejeitado. Requerimento 1076, solicita informações ao poder público sobre os procedimentos a serem adotados para a aplicação dos recursos destinados em ações emergenciais de apoio ao setor cultural, conforme prescreve a Lei Federal número 14017, de 29 de junho de 2020, denominado Lei Aldir Blanc. Vereadora Amélia Naomi, esse requerimento, inclusive, subscrito também pelo vereador Wagner Balieiro e Juliana Fraga, rejeitado. Requerimento 1068-2020, requer que seja oficializado ao Poder Executivo de São José dos Campos para que informe e disponibilize a forma da regulamentação e destinação dos repasses de mais de 1 milhão recebido pela Lei Aldir Blanc, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. Também da Juliana Fraga, subscrito por nós três, também rejeitado. Então, senhor presidente, infelizmente, os requerimentos que nós apresentamos no dia de hoje, discutido inclusive com os setores, o setor de saúde, de cultura, estiveram aqui hoje uma comissão, passando de gabinete em gabinete, me comprometi com eles, como a vereadora Juliana, o vereador Wagner, apresentamos requerimento, mas os vereadores rejeitaram. Bom, por favor, o meu slide. A nossa técnica. Aqui sobre o novo centro. Projeto que revitalizou a região central e que foi aprovado pela população. Só um minuto. O novo projeto que revitalizou a região central, que foi aprovado pela população, o projeto Novo Centro, no governo Carlinhos, em 2016, modernizou a região central para movimentar a economia e ampliar a circulação de pessoas na região. O centro de São José, no governo anterior, ficou abandonado durante anos, sem receber nenhum tipo de melhoria. Por exemplo, o Cine Teatro Benedito Alves ficou fechado por 17 anos. No governo Carlinhos, ele foi reaberto com a capacidade para 270 pessoas, para espetáculos teatrais e shows. Os quiosques, eles foram construídos na área de passeio do Banhado para trazer geração de renda. Um dos quiosques era a base da Guarda Municipal para dar mais segurança aos moradores. Pode passar, por favor? Atualmente, os quiosques da Orla do Banhado estão abandonados. O prefeito Felício não tomou nenhuma medida para preservar o bem público e, ao menos, impedir a invasão e a deterioração do imóvel. Com o abandono dos quiosques, os imóveis localizados na região central se tornaram ponto de vandalismo. Atualmente, o local foi arrombado, se encontra com lixo acumulado, pichação, estrutura comprometida, sendo um local de grande risco aos munícipes. Tempo encerrado, vereadora. Já terminando, pode passar, porque essa é a minha representação no Ministério Público, eu, vereadora Juliana Fraga. Pode passar, por favor. Aqui sobre a lei que eu fiz, a lei Aldir Blanc, que foi rejeitada, pode passar, por favor. Essa aqui, em relação à cultura, sem mandato, a prefeitura desocupou o galpão da cultura
instalou um canteiro de obras, pode passar, apoio a todos os artistas. Tempo encerrado, vereadora, por favor. Já encerrando, é o apoio ao protesto do transporte das vans escolares, que hoje fizeram a manifestação em frente à Câmara, à Prefeitura, e nós recebemos eles aqui hoje numa comissão na Câmara Municipal. Muito obrigada, todo o apoio à luta desses trabalhadores que estão aqui nos reivindicando o mínimo. Obrigada. Inscrito para falar, no tempo regimental de 5 minutos, o vereador Ciborgue. Vereador Rogério Ciborgue. Muito obrigado, presidente José Dimas. Boa noite. Estou retirando a máscara, pois estamos aqui no distanciamento a mais de 2 metros de distância de um vereador do outro, e também dos colaboradores da Câmara. Não, primeiramente, presidente, vereadores, público presente, a gente vem esse microfone mostrar a nossa solidariedade a vários trabalhadores de São José dos Campos, vários segmentos que vêm procurando nós aqui, e tenho certeza todos os vereadores. Agora, a gente tem rezado bastante, presidente, para que a nossa cidade, né, e o país e o mundo tenha menos estragos do que está tendo. E eu estou muito preocupado com sexta-feira e quinta-feira o que o governador poderá declarar da nossa região do Vale do Paraíba. Será que iremos avançar? Será que iremos redigir? Ou será que iremos ficar na mesma fase amarela, né? Estamos hoje na fase laranja, queremos ir para a amarela e poderemos voltar atrás para ficar na vermelha. Porque outras cidades, caso de Jacareí, Caçapava, outras cidades do Vale, está aumentando o número de contaminação, o número de mortes, enquanto São José vem fazendo a sua parte, e amanhã é um testemunho disso. Hoje estivemos lá no hospital, no futuro pronto-socorro de São José dos Campos, Hospital Retaguarda, um hospital construído a tempo recorde, 38 dias, vai fazer amanhã, mas já ficou pronto desde sexta-feira, sábado, né, que ficou pronto 35 dias, mas vamos falar 38, é um recorde absoluto, vereador Sérgio Camargo. E amanhã iremos mais vaga para o Covid. São José está se preparando, mas não adianta São José se preparar. Tem cidades no fundo do vale que não tem vaga, não tem UTI. Acaba estourando aqui em São José dos Campos, vereador Zé Luiz. Então temos que ajudar. Nós estamos fazendo essa parte, higienização, distanciamento, não estamos fazendo reunião. Acabamos agora de sair numa reunião com uma comissão de cabeleireiros, que estão sofrendo. Tem vereador aqui que não corta o cabelo faz mais de 100 dias, é o caso do presidente Zé Dimas. Está difícil. Nós estamos querendo ajudar, mas infelizmente não depende da cidade de São José dos Campos. Depende do decreto estadual do governador Dória. Caso das vans escolares. Vamos amanhã conversar com o prefeito, junto com o vereador Zé Dimas e outros vereadores aqui, para ver se existe a possibilidade de uma ajuda. O vereador Zé Luiz vai votar favoravelmente, estamos aqui falando. Quero aqui mandar um abraço para a dona Cleide, da van escolar, que acabou de me ligar, a Luciana Pataio, está preocupada, passando uma situação também difícil. Os bares e restaurantes que poderão não abrir nessa semana, e se abrir, será que vai ter movimento? É uma situação difícil, vereador Sérgio, vereadora Dulce. É difícil. O que a gente pode fazer? É ajudar, é rezar, pedir para que a população não faça o tumulto igual foi feito no Rio de Janeiro. Amanhã abre bar, como é que vai fazer? Vai todo mundo na mesma hora no bar? Não pode. Não podemos. Temos que fazer a nossa parte. Daqui a pouco vai abrir a igreja, vai todo mundo para a igreja e fecha a igreja. Tem cidade que está abrindo e está fechando. Eu não quero isso para minha São José. Eu quero que a gente ande para frente. Como estamos andando. Amanhã, inauguração e entrega, né? Não é inauguração, que o prefeito Feliz não gosta de fazer inauguração. É entrega. Aí é gestão. Quando quer fazer, faz. Olha que hospitalzão bonito, né, Dulce? Bacana.
Quero aqui parabenizar quem? As empresas que estão ajudando. Tira o chapéu. Tem que tirar o chapéu, sim. Tirar o chapéu para o Vila Real e para o Spani, que está ajudando. Tirar o real para a Farmaconde, que está ajudando. E isso não é recurso que está saindo de imposto, não. Eles estão aportando, gente. Está aportando. Porque tem empresa que está ganhando dinheiro com a crise. E eles reconhecem. E falaram, vamos fazer investimento em São José dos Campos. Porque é uma gestão séria. Quando a gestão é séria, tem parceria privada. Volta aqui. Vila Real e Spani, meu muito obrigado. Farmaconde, meu muito obrigado. DM Car, meu muito obrigado. Método / Cubo, que são engenharia que tem feito lá, o nosso muito obrigado. E agradecer quem? A Prefeitura Municipal de São José dos Campos, que está aportando o resto. Por que não? Já pensou, gente? O vereador Walter estava comentando agora. Já pensou que ano que vem teremos obras aí rápidas dessa maneira como foi feita? Isso é gestão, é confiança. Porque as empresas colaboraram e acreditaram e acreditam e confiam, o vereador Zé Dimas, nesse governo. Esse governo que tem feito um bom trabalho. Você acha que o prefeito não queria abrir a cidade toda? Claro que queria, mas e a falta de responsabilidade? Prefeito junto com o doutor Danilo aguardando. Tem aí processo que o prefeito está aí, que ele nem falou nada e está sendo responsável, e até mandato de busca, de prisão, caso desacate a decisão do Ministério Público de abrir salão de beleza. Salão de beleza, a academia precisa voltar a abrir. Os clubes precisam voltar a abrir. O prefeito quer voltar, não dá. Olha o shopping, ontem as lojas passando por necessidade, por causa do aluguel. Tem pessoas que têm um imóvel, vereador Zé Dimas, que agora tinha que ter um bom senso de poder diminuir o aluguel. O shopping também está lá, as lojas voltaram, não consegue vender o que faturava e tem que pagar o aluguel integral. Só um minuto, vereador Zé Dimas. Vossa Excelência está me cobrando. Sei que passei 30 segundos, mas me dê mais 30. Por gentileza. Por gentileza, presidente José Dimas. Já estamos contando. Só gostaria de colaborar e terminar que nós estamos apreensivos para a decisão do governador Dória, que será feita na quinta-feira ou sexta, vereador Zé Dimas. Oxalá e queira Deus que seja uma decisão sensata, porque a comunidade, a população de São José do Vale do Paraíba não aguenta mais ficar em casa, porque tem muitos que estão ficando em casa e tem muitos que estão saindo, fazendo baderna. Aí a polícia militar, junto com a fiscalização, não consegue segurar a molecada que está fazendo a bagunça. Então, meu muito obrigado e peço, consciência, estamos juntos, queremos uma São José na maneira certa, do jeito certo, mas que a população colabore. Muito obrigado, presidente. Eu sei que ultrapassei aqui 15 segundos a mais do que os 30. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rogério Ciborgue. Esperamos também que São José saia do laranja, é isso? E vá para o amarelo. Porque é incrível, né, vereador? São José agora aumentou seu território. Litoral paulista, litoral norte, Caraguá, Vale Histórico. Não é possível que São José, com a responsabilidade, e São Paulo, o epicentro da pandemia, tenha amarelo. É impossível e nos enquadrar nessa situação. Então, esperamos que as autoridades responsáveis possam dar o quê? Liberdade para retornar às atividades econômicas em nossa cidade, porque tem muita gente sofrendo. Passaremos a 1 minuto de silêncio a pedido do vereador Lino Bispo pelo passamento do senhor Luiz Donizete Silva. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.